Bom dia, Marisete. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Rafa entrou. Bom dia, Rafa. Bom dia. Olha, essa daí, pela voz, é outra que está na cama, dormindo já, assistindo a aula. Com Eu certeza. tive que ligar para ela, professor, para acordar. Acho que só quem está sentado assistindo a aula é eu e a Marisete. Bom, a aula está sendo gravada, tá? Então, antes de vocês entrarem, eu já coloquei para gravar. E aí depois eu vou baixar essa aula e disponibilizar lá no link no YouTube, tá? O link para o canal do YouTube, que tem essa e outras aulas, eu vou colocar lá no AVA e enviar para a Rafa também. Tá bom, Rafa? Vou enviar para ti. Só que eu não vou fazer isso logo, porque aí demora para baixar esse vídeo, e aí depois demora para subir, então daqui a uns 3, 4 dias já vai estar no YouTube, mais ou menos. Tá? Tá bom. Então esse é o privilégio de quem assiste a aula ao vivo, realmente. Tá? Então, deixa eu ver quantos tem aqui. Ah, tem mais a Ruth que entrou agora. Bom dia, Ruth. Um, dois, três, quatro, cinco. 5 pessoas, então. Bom, 5 pessoas, então vamos começar, tá? Vamos começar. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, para a gente iniciar. Estão conseguindo ver a minha tela, pessoal? Sim, eu sim. Também. E o restante, está conseguindo ver aí? Sim. Oi, o restante está conseguindo ver? Sim, ok. Eu também. Ok. Estão vendo só a minha tela? Só a tela. Tá. Então tá. Ó. O que vai ser hoje? Hoje a gente vai comentar um pouco sobre paralisia cerebral na odontologia, tá?
Esse é um tema bem legal de ver. É um tema que eu gosto realmente de falar, de discutir isso com vocês. Porque, normalmente, quando a gente pensa em paciente especial, a gente pensa em paciente, ou a gente imagina e idealiza aquele paciente com paralisia cerebral também. O que é esse paciente com paralisia cerebral? É aquele paciente que ele tem um déficit sensorial que pode vir acarretado de um déficit motor também, tá? Então, a gente caracteriza a paralisia cerebral aqui para a gente como uma encefalopatia crônica não progressiva que vem desde a infância nesse paciente, tá? Então, provavelmente esse paciente, ele nasceu, já é congênito, ok? Ou ele adquiriu durante o parto, ou logo após o parto, durante a infância. Esse paciente nosso clássico com paralisia cerebral, tá? Então, caracteriza-se por alterações dos movimentos e da postura, ok? De causa não genética, adquirida antes, durante ou após o nascimento, até os 7 anos de idade. Então, nessa primeira infância aí, tá? Em geral, acompanha-se déficits sensoriais e mental, bem como crises convulsivas também. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Parar a transmissão aqui só para fazer uma coisa, pessoal. Que tem gente que está com o microfone ligado aí, era bom desligar. Mas eu vou desligar aqui. Pronto. Compartilhar de novo a tela. Ok, vamos lá então. Então, encefalopatia crônica não progressiva da infância. Caracteriza-se por alterações dos movimentos e da postura, de causa não genética, que pode ser adquirida durante o parto ou após o nascimento. Antes do parto, durante o parto ou após o nascimento, até os 7 anos de idade, ou seja, essa primeira infância. Em geral, acompanha-se de déficits sensoriais e mental, bem como crises convulsivas. E aí, epidemiologia, ok? Então, o que a gente vem observando disso daí? Ocorre numa proporção de 3 casos para 1.000 habitantes, considerando todas as faixas etárias. Então, essa é uma proporção de 89, ok? Então, já está bastante defasada. Em que em 89 a gente tinha 6 casos no Brasil para cada 1.000, ok? Só que hoje em dia a gente vem vendo mais esse tipo de paciente, a gente vem encontrando mais e mais esse tipo de paciente dentro do consultório odontológico. Isso porque a sua incidência ela vem aumentando. E ela vem aumentando por conta desses 3 fatores aqui, que são os principais. Então, primeiro, a gente tem a diminuição da natimortalidade. O que é essa natimortalidade? Então, era o indivíduo, o ser que já nascia morto, ok? Então, a gente tem a diminuição dos bebês, de forma geral, tá? A gente tem a diminuição dos bebês que nascem mortos, muito por conta da nossa saúde, que já avançou bastante em todo o mundo. Então, a gente tem a diminuição na proporção de 0,5 casos para cada 100 partos que são realizados. Ora, se eu tenho mais crianças nascendo vivas, obviamente que mais crianças com a paralisia cerebral também estão nascendo vivas, tá? Outra, eu tenho essa diminuição da natimortalidade. O que é essa natimortalidade? É o aumento desses sobreviventes. Então, essas pessoas aqui que já nasceram vivas em condições de saúde, ok? Agora elas não estão mais morrendo logo nos primeiros dias de vida. É a neomortalidade. Então, soma-se. Eu tenho maior número de indivíduos nascidos vivos, eu tenho maior número de indivíduos que não morrem depois que nascem, e eu tenho também o aumento da longevidade, ok? Então, a gente sabe que os nossos indivíduos, na nossa sociedade hoje em dia, estão vivendo cada vez mais. Tanto é que a gente vê fenômenos que em alguns países a população idosa é bem maior do que a população jovem que está trabalhando. E aí isso gera um problema também, que a força de trabalho não consegue mais
sustentar o país. Então, esses 3 fatores. Diminuição dos que nascem mortos, ok? A gente tem o quê? Os sobreviventes logo depois do nascimento e o aumento da longevidade. Então, por conta desses 3 fatores, a gente encontra mais pacientes dentro do consultório odontológico e até mesmo dentro da sociedade. Porque até quando a pessoa tinha um paciente, um filho, um ente com paralisia cerebral, isso era tido como algo ruim. Então, existe um pouco essa parte de preconceito também. E hoje em dia a gente não vê mais tanto essa parte de preconceito, né? A gente já consegue fazer um passeio no shopping e ver a família que está levando o filho que tem paralisia cerebral para fazer um passeio no shopping, para curtir o lazer também. Isso já é mais comum, não é? Do que antigamente, que as famílias tinham um pouco de receio e aí guardavam, trancavam os seus pacientes, os seus entes, seus filhos. E por conta disso, eles não tinham acesso à saúde também. E hoje em dia isso daí já está muito mais aberto. Então, é plenamente possível e mais comum da gente encontrar esse tipo de paciente com paralisia cerebral dentro da clínica odontológica. Tá ok, pessoal? Até essa parte? Por favor, me dê um feedback aí, senão eu penso que eu estou falando sozinho. Ok. Beleza. Beleza, obrigado, pessoal. Então, a próxima parte. Quais são esses sinais da paralisia cerebral? Ok? Antes disso, esse sinal é o de espasticidade. É um dos mais característicos e um dos mais abundantes, digamos assim, dentro dos pacientes com paralisia cerebral. Então, não sei se vocês já viram pessoalmente, ou por filme, ou por YouTube, alguma outra coisa assim, aquele paciente em que ele não se locomove, ele só fica prostrado na cadeira de roda, por exemplo, ele não mexe com os pés, não mexe com as mãos, e as mãos são recolhidas, tipo em forma de dinossauro, parece que ele não consegue esticar, e até um pouco as pernas também são recolhidas, são encurvadas, como se ele não conseguisse esticar aquela perna. Já viram esse tipo de paciente circulando por aí? Já. Já. Ok. Esse é o paciente característico de paralisia cerebral. A maior quantidade de pacientes com paralisia cerebral tem esse sinal. Não é apenas esse sinal da paralisia cerebral, mas esse é um dos principais e um dos mais abundantes. Isso é chamado de espasticidade muscular, ok? O que é isso daí? É quando ocorre um aumento do tônus muscular, envolvendo a hipertonia e a hiperreflexia, no momento da contração muscular, causado por uma condição neurológica anormal. Então, os músculos espásticos são mais resistentes à contração do que os músculos normais e também custam mais a se relaxar, permanecendo contraídos por um período de tempo muito mais longo. É um dos distúrbios motores mais frequentes e incapacitantes que correm em pessoas com lesões no sistema nervoso. Então, aquele indivíduo que vocês estão imaginando daquele jeito lá que eu estava descrevendo para vocês, ele não nasceu daquele jeito, ok? Ele não nasceu daquele jeito. Ele tem um certo movimento limitado, é verdade, mas ele não nasceu com aqueles bracinhos naquele formato. Só que, por não haver acompanhamento fisioterápico, que esse é o principal, os músculos eles acabam tendo essa rigidez que a gente fala, esse tônus muscular, que são a hipertonia e a hiperreflexia. Então, eles ficam hipercontraídos e demoram mais a se relaxar. Então, esses grupos musculares, por exemplo, o bíceps, ele começa a se contrair e os braços ficam como se fossem fechados, naquela posição de dinossaurozinho, entendeu? E aí, se não é feito nenhum trabalho muscular, esse paciente ele tende a ficar assim e isso é incapacitante para ele, ok? Então, a mesma coisa vai acontecer com os grandes grupos musculares. Então, o quadríceps vai acontecer isso daí, a panturrilha vai acontecer também. Então, vai acontecer isso com esses músculos. Então, isso é incapacitante para a pessoa, ok? Os músculos do pescoço também acontecem isso daí com menos frequência, mas acontecem também. Isso é incapacitante para a pessoa porque ela deixa de fazer muitas coisas da vida cotidiana, da vida rotineira, ok? Então, Professor, esse é o sinal mais característico. Oi, pode falar. todo paciente que tem paralisia cerebral vai ter essa deficiência do músculo?
Não, não, não. Nem todo paciente vai ter essa deficiência no músculo. Desse jeito que eu estou pintando, ok? Ele pode ter uma ou outra deficiência, tipo, já viram bêbado andando, né? Já. Com certeza, né? Tiraram foto de vocês e mostraram, filmaram para vocês e mostraram, né? Já vi a Rafa andando. Ah, então tá, pronto. Então lembra quem? Quem foi que Quem falou viu? Professor, Oi, diga. tá aparecendo o vídeo ou foi só no meu que parou? Não, não é vídeo, tá aparecendo slide. Tá aparecendo slide para ti? Não, sumiu. Sumiu? Vamos Eu ver vou se tentar volta sair. agora. Ah, voltou. Não, não sai não. Vê se voltou. Voltou? Voltou. Ah, tá. Vai me dando sinal aí que eu só... Eu não sei por que não transmite às vezes, mas aí eu volto um slide e volto pro que eu tô, aí parece que aparece novamente lá na tela das pessoas aí, tá? Então, o que estavam perguntando aí, todo paciente vai ter isso daí, não desse jeito que eu estou pintando, tá? Mas a maioria dos pacientes com paralisia cerebral vai ser desse jeito. Vão ser enquadrados nesse grupo dos espásticos, tá? Mas existe paciente, por exemplo, que eu ia falar, da marcha ebriosa, que a gente fala, que seria marcha como se alguém tivesse porre, ok? Aí anda meio cambaleando e tudo. Pronto, isso é um sinal de uma paralisia cerebral. Só que a pessoa tem as funções cognitivas normais, então ela pensa como nós, ela é como nós. Só que essa parte de locomoção, essa parte motora dela, por algum motivo sofreu alguma coisa e ela tem essa disfunção de andar desse jeito, tá? Então, esse paciente é um paciente com paralisia cerebral também, ok? E como eu falei é o seguinte, esse paciente que a gente está pintando esse quadro aqui é um paciente com paralisia cerebral clássico, que sofreu, que ocorreu nele a paralisia cerebral até essa primeira infância, até os 7 anos de idade, ok? Mas o paciente adulto, por exemplo, que tem uma isquemia cerebral, que tem um acidente vascular cerebral, ele pode vir a desenvolver a paralisia cerebral em função desse AVC, ok? É uma paralisia cerebral também nesse paciente, tá? Então, normalmente, a pessoa que tem adulto, por exemplo, que tem um AVC, ele pode ficar com dificuldade somente na fala ou no grupo muscular de um lado do rosto, por exemplo. Isso é uma paralisia cerebral. Ele mantém as funções cognitivas, ele mantém o pensamento dele, a individualidade, tudo, tudo. Só que ele tem essa parte motora afetada. Então, esse é o paciente de paralisia cerebral. Mas não é esse quadro de paralisia cerebral que eu estou pintando para vocês. Estou pintando o quadro de paralisia cerebral clássico daquele paciente que teve a paralisia cerebral até a infância, decorrente de uma doença, por exemplo, também. Está entendido? Está respondido também? Sim. Ok, vamos passar. Então, está aparecendo aí na tela sinais de espasticidade. Vou mudar o slide aí agora. Sinais, ataxia. Está aparecendo para todos? Sinais, ataxia. Não. Não? Não. Pra mim não mudou Deixa eu o slide voltar. agora. Vamos ver se mudou agora. Beleza, ok. Então vamos lá. O que seria essa ataxia, ok? Se reflete uma condição de falta de coordenação dos movimentos, podendo afetar a força muscular e o equilíbrio. É normalmente associada a uma degeneração ou bloqueio de áreas específicas do cérebro e do cerebelo, tá? Então vai atingir essa parte que a gente chama de sistema extrapiramidal, tá? Tem como principais consequências a disartria. O que é essa disartria? É no momento da fala. Ora, a gente vai precisar de grupos musculares para poder falar. Tanto os grupos musculares orais, né, dos músculos da boca, ok? E dos músculos da mímica também, quanto o principal músculo, que seria a língua também. Então, por esse paciente ter essa incoordenação muscular, ele começa a ter uma fala pastosa, uma fala arrastada, como se a língua tivesse como se a língua tivesse pesada, tivesse presa, né? Isso acontece também com o paciente que está porre, né? O paciente que está porre, com o indivíduo que está porre, a língua começa a pesar
também. Então, seria essa disartria. A dismetria, que seria o paciente ele não conseguir medir corretamente a distância entre os objetos, entre as coisas, ok? Então, imagina uma garrafa, um copo em cima de uma mesa e imagina aquela criança, que, por exemplo, que está aprendendo a pegar as coisas, não é? Já viram criança quando está começando a aprender a pegar as coisas? Então, ela vai com a mãozinha meio que tremendo ainda para poder pegar aquele objeto que ela quer. Às vezes, ela passa da medida daquele objeto, às vezes, ela tenta pegar antes da posição daquele objeto. Então, isso, a gente consegue observar na criança essa evolução desse sistema motor, ok? Então, nessa dismetria, esse paciente ele continua como essa criança. Ele não consegue medir a distância, porque isso tudo acontece no nosso cérebro muito rapidamente, a gente não para pensar nisso. Que quando eu olho o objeto, eu meço a distância e automaticamente, ao medir a distância, o meu braço vai naquela posição e efetua a força que eu necessito para pegar aquele objeto conforme eu conhecer aquele objeto. Por exemplo, se for um objeto tipo um ovo, eu sei que eu vou medir a distância, chegar com a minha mão até ele, mas eu vou pegar bem devagar, porque aquilo pode quebrar, ok? Então, esses pacientes eles não têm toda essa coordenação motora, tá? Os pacientes que são atáxicos, que a gente fala. E outra característica também, além das outras, é a marcha ebriosa, tá? O que seria essa marcha ebriosa? É aquela situação que eu falei para vocês. O paciente, o indivíduo porre, ele faz essa marcha ebriosa, tá? Meio cambaleando, meio que de um lado para o outro, tá? Então, ó, mudei de slide de novo. Dá para aparecer para todo mundo aí? Tá. O outro slide que eu tô mostrando agora tem sinais lá em cima. Aí tem vários sinais. Tremor, dismetria, disbasia, distasia. Tá aparecendo para todos? Sim. Ok. Então, os outros sinais são tremor involuntário, né? Manifesta-se durante o movimento voluntário. Aí eu já dei um exemplo para vocês. A dismetria, que é o erro na medida dos movimentos. A distasia, que é a dificuldade de manter-se em pé, equilibrado. E a disbasia, que é a dificuldade de marcha, que seria a marcha ebriosa também. A disartria, que é a dificuldade na fala, uma fala pastosa. E o nistagmo, que é a incoordenação do músculo do globo ocular. Então, a pessoa ela pode enxergar direito, mas o globo ocular ele começa a dar umas laçadas, que a gente fala. Ele começa a tremer o globo ocular para um lado e para o outro. Isso é chamado de nistagmo. Tá? Mudei novamente o slide. Tá ali, etiologia. Todo mundo está vendo? Sim. Não, professor, continua aquele slide de sinais. E agora? Agora alterou. Pra cá voltou Beleza, sinais. Agora voltou a etiologia. Voltou para os sinais? Não, tá etiologia. Agora tá ok. Ok, vamos lá. Agora tá ok. Então, a gente tem as causas que são pré-natais, as causas, como eu falei, durante o parto, perinatais, e as causas pós-natais, ok? A gente vai ver que as três têm em comum as infecções, ok? Então, as infecções decorrendo do tipo de agente etiológico, viral ou bacteriano, ok? Pode desencadear a paralisia cerebral nesse paciente, tanto antes do nascimento, durante o nascimento ou mesmo após o nascimento. Então, as infecções são situações que podem ocorrer em qualquer uma das três estágios, pré-natais, perinatais e pós-natais, tá? Então, esse é o primeiro ponto das infecções. Outra, Tenho uma dúvida aí. pode falar. O presidente Jair Bolsonaro se enquadra em qual desses critérios aí de paralisia cerebral? Até onde eu sei, ele não tem paralisia cerebral. Pelo menos não foi revelado esse diagnóstico. Olha, deixa eu lembrar para ti. Essa aula tá sendo gravada, tá, pessoal? Lembrem-se disso, tá?
por favor, contenham-se, tá? Vamos lá. Então, das causas pré-natais. Então, durante a gestação, o que eu tenho? O que eu posso ter, né? Que pode ocorrer. Então, tem a doença cerebrovascular, e aí nessa doença cerebrovascular tem várias situações que podem ocorrer, que vão levar o paciente a ter a paralisia cerebral. Mais lá na frente eu vou falar dessas situações, ok? E mesmo a doença cerebrovascular, ela pode ser uma ocorrência da infecção. A própria infecção pode levar a uma doença cerebrovascular, como distúrbio de migração neuronal, por exemplo. Por algum motivo, ainda não se sabe bem como, ok? Pode ser por conta de infecção ou por conta de outro agente também. Os neurônios, eles não ocupam os lugares que eles deveriam ocupar. Ou seja, não é formada a massa cinzenta realmente. Quando a gente vê a olho nu, aquela massa cinzenta é a região neuronal realmente, onde tem os neurônios no nosso córtex. Então, distúrbio de migração neuronal é quando a gente não tem essa formação dessa massa cinzenta. Então, isso daí é caracterizado como uma doença cerebrovascular também, tá? Outra, durante pré-natal, ainda na gestação, eu posso ter agentes físicos e agentes químicos também, ok? Então, a radiação pode ser um agente físico que pode provocar essa paralisia cerebral, ou outras substâncias também, por exemplo, um tratamento de câncer numa mulher que está grávida, por exemplo, e ela tem que fazer o tratamento, ok? Um tratamento químico com drogas pesadas, então isso pode levar a uma paralisia cerebral nesse feto, tá? E os fatores maternos, um dos mais comuns é o fator RH, né? Então, esse fator RH, essa doença, que é onde os anticorpos da mãe atacam as células, as hemoglobinas do bebê, por conta do fator RH positivo do bebê, isso pode ocasionar uma paralisia cerebral nessa criança. Então, são fatores maternos, tá? Das causas perinatais, ou seja, durante o nascimento, o que eu posso ter durante o nascimento? Eu posso ter uma anóxia perinatal, ok? Sendo que essa anóxia seria uma anóxia prolongada, porque normalmente no parto natural existe uma anóxia, existe uma hipóxia temporária, ok? Essa falta de oxigenação por conta de comprimir a cabeça da criança para passar no canal do parto, ok? Então, essa anóxia perinatal seria algo prolongado. É perigoso para o bebê porque pode induzir a paralisia cerebral, ok? Outra ocorrência seriam as hemorragias intracranianas, que podem ocorrer por algum motivo, ok? Então, pode ser por conta de utilização de fórceps, por exemplo, má utilização de fórceps durante o nascimento dessa criança, que pode induzir, pode lesar, produzir uma hemorragia intracraniana, ok? As próprias alterações metabólicas desse bebê, aí a gente tem a icterícia aqui. Então, a icterícia, quando a gente ouve falar, aí aqui embaixo está a icterícia, tá? Então, a própria icterícia, quando a gente ouve falar, a gente pensa que é algo somente estético, que o bebê vai ficar com uma coloração diferente, mais amarronzada, mais esverdeada, alguma coisa assim, que seria somente estético, mas não é estético. Porque o que seria icterícia? A icterícia seria o excesso de bilirrubina circulante no sangue do bebê, sendo que o bebê, quando ele nasce, ele não tem ainda a maturação suficiente para digerir ou para conter essa bilirrubina, ok? E essa bilirrubina, a função dela é digestão, ou seja, ela vai sair digerindo, ela vai sair saponificando, saponificando, é essa palavra? Saponificando, acho que é essa palavra, de saponização, tá? Ela vai sair saponificando essas gorduras. E aí, aonde tem mais gordura quando o bebê nasce? Seria no cérebro, ok? Então, ela vai sair destruindo as células cerebrais desse bebê, essa bilirrubina, em excesso circulante. Então, por isso que quando o bebê nasce com icterícia, é recomendável e a paciente vai imediatamente para o banho de luz, que aí a radiação ultravioleta faz com que quebre essa molécula de bilirrubina e aí não cause tanto mal ao bebê. Tá entendido até aqui, pessoal? Sim.
Ok. As causas pós-natais, então. Então, nas causas pós-natais, eu tenho aqui traumatismo craniano. Então, por algum motivo, essa criança está correndo, ou mesmo quando está naquela fase de aprender a andar, ela tem determinado traumatismo craniano, e esse traumatismo craniano, esse agente físico, ele pode levar a um desenvolvimento de paralisia cerebral, ok? E aí depois tem os próprios tumores que podem se desenvolver, tumores cerebrais, ok? E os acidentes vasculares cerebrais também, tá? Então isso completa as possíveis causas antes do nascimento, pré-natais, durante o nascimento, perinatais, ou após o nascimento, pós-natais. Eu vou passar de slide agora. Dá para aparecer para vocês fisiopatogenia? Dá não. Tá. Sim. Apareceu agora. Beleza. O que é essa fisiopatogenia, ok? São as alterações que a gente pode observar decorrente daquele distúrbio de migração neuronal, por exemplo, ou daquele distúrbio cerebrovascular, tá? Então, um desses distúrbios seria o da migração neuronal, ok? Aí esse eu já expliquei, que seria a massa cinzenta que não é formada. Os neurônios que deveriam ocupar determinada posição no cérebro não ocupam realmente essa posição, tá? O próximo seria a holoprosencefalia. O que é essa holoprosencefalia? Seria aquele indivíduo que tem a testa avantajada, tá? Porque essa parte do prosencéfalo, essa parte anterior, que seria a testa do nosso paciente, ele é bem avantajado, ele é bem para frente, realmente. É um crescimento anormal desse prosencéfalo. Então, isso seria a prosencefalia, tá? A hidrocefalia seria o acúmulo de líquido aonde não deveria haver líquido. O cérebro é do tamanho normal, a caixa craniana é do tamanho normal, só que existe líquido onde deveria haver neurônios, ok? Então, isso é a hidrocefalia. Hidrocefalia, desculpa, pessoal. A lisencefalia. Então, a gente sabe que os nossos cérebros eles têm circunvoluções, ok? Essas circunvoluções são essas dobras, ou que a gente chama de giros também, tá? Então, quando o nosso cérebro ele não tem essas circunvoluções, quando ele não tem esses giros, ele é mais reto, ele tem menor quantidade de giros, é chamado de lisencefalia, tá? Isso leva a um retardo mental nesse paciente. Então, estão vendo que eu desenhei aí esse vai e vem na tela? Sim. Então, digamos que isso seria o normal, ok? De ter tantas voltas assim, de ter tantos giros. Nesse paciente que tem lisencefalia, ele vai ser mais ou menos desse jeito. Estou desenhando embaixo desse outro desenho. Então, percebe como ele vai ter menos circunvoluções, tá? Ele vai ter menos giros, menos voltas. E por ele ter menos voltas, ele vai ter o quê? Menos neurônios também, tá? Então, por isso que a lisencefalia é um dos sinais da paralisia cerebral, ok? Megalencefalia, que seria o crescimento anormal do encéfalo. Então, a pessoa tem a cabeça grande, né? A caixa craniana grande, porque o encéfalo cresce demais, ok? E aí tem a extrema microcefalia também. E aí esse caso de extrema microcefalia ficou muito falado na questão do Zika vírus, né? Que induzia a microcefalia realmente nesses pacientes, ok? Então, o cérebro não atingiu o tamanho dele normal e, por conta disso, a caixa craniana ficava menor também. A extrema microcefalia, tá? Depois tem a porencefalia. O que é isso? Então, no lugar onde deveria haver cérebro realmente, onde deveria haver neurônios, existem espaços vazios, que são a porencefalia, que seriam poros dentro do encéfalo. Porencefalia, ok? A ulegíria. O que seria essa ulegíria? Bom, eu vou desenhar de azul, tá, pessoal? Então, nessas circunvoluções, naquele primeiro desenho que eu fiz das circunvoluções lá, estão vendo que eu estou pintando de azul lá em cima das circunvoluções? Sim. Então, esse azul, ele significa marcas cicatriciais. São cicatrizes no encéfalo, tá?
Essas cicatrizes no encéfalo, essa cicatriz aconteceu por algum dano físico ou por algum dano de algum agente etiológico, tipo bactéria, vírus, alguma coisa assim, mas existe uma cicatriz nesse encéfalo, ok? Essa cicatriz localizada nesses giros são chamados de ulegíria, tá? Então, são cicatrizes que são localizadas nos giros encefálicos, ulegíria, ok? O estado marmóreo. Então, o estado marmóreo seria uma evolução daquela icterícia, ok? Então, imagina um paciente que nasceu com icterícia e que por algum motivo não é tratado realmente. Aí ele vai desenvolver esse estado marmóreo. A pele dele, ele vai ser um paciente com paralisia cerebral, obviamente, porque eu já expliquei para vocês que a bilirrubina digeriu parte do cérebro desse paciente, digamos assim, ok? E a pele dele vai ficar toda manchada, como se fosse um mármore, com aquelas pintinhas, por conta da bilirrubina que se depositou nessa posição, ok? Então, isso aí, esse paciente vai ter o estado marmóreo, tá? Bom dia. E aí, bom dia. E a hidranencefalia, o que é essa hidranencefalia? Então, é diferente da hidrocefalia, porque na hidranencefalia, além de ter o acúmulo de líquido, esse líquido vai expandir tanto que vai fazer a cabeça da criança crescer, o perímetro da cabeça da criança crescer, ok? Então, isso é a hidranencefalia. Tá entendido, pessoal? Sim. Ok. Então, aí tem algumas imagens, tá? Então, na primeira imagem, nessa primeira imagem, dá para aparecer as imagens para vocês? Dá. Então, na primeira imagem, do lado esquerdo aí, a gente tem a imagem colorida, então a gente não vê a área acinzentada, onde deveria haver, ok? Então, eu vou pintar de azul a área onde deveria, de preto, a área onde deveria ser acinzentada, ok? E aí não tem essa área aí, nesse cérebro, ok? Distúrbios de migração neuronal, ok? E na parte da direita, aí, a gente vê o quê? A gente vê poucas circunvoluções cerebrais, e totalmente desorganizadas também, tá? Oi. Estou escutando o senhor. O professor sumiu. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Agora sim. Agora Ah, tá. Beleza. Beleza, então. Então, como eu estava falando, do lado direito aí a gente vê essa lisencefalia, ok? Que seria esse distúrbio aí, que a gente não tem circunvoluções como deveriam ter no cérebro, ok? E aí seria a foto desse paciente, tá? A face desse paciente. A gente pode observar que até o perímetro também, o perímetro dessa cabeça fica alterado, tá? Ele exibe uma face diferente para esse paciente. Aí seriam síndromes que podem ser associadas. Nesse caso aqui, a síndrome de Zellweger, tá? Aí, só para evidenciar que na síndrome de Zellweger, aí a gente tem o quê? Aquela ocorrência da hidranencefalia, ok? Então, observa como o perímetro da cabeça fica maior, tá? Na imagem da esquerda, tá? E aqui a megalencefalia do lado direito, ok? Então, além da megalencefalia, a gente tem poros aonde não deveria haver, tem espaços aonde deveria ser ocupado por cérebro também.
e aí ver a face desse paciente, ok? Perímetro da cabeça desse paciente, tá? Desculpa, passou mais uma. Depois a gente tem a porencefalia, então na imagem da esquerda aí, ok? Então aí a gente vê todo esse espaço que não é ocupado por nada, que deveria ser ocupado por cérebro, realmente. Aí a porencefalia, tá? E na direita a gente tem o estado marmóreo, um paciente com estado marmóreo. E aí nota nesse paciente aí como que ele está com os bracinhos um pouco recolhidos, então ele tem um pouquinho de espasticidade também, tá? Então essa intensidade desses sintomas, essa intensidade dos sintomas vão depender dos fatores que são agravantes e dos fatores que são atenuantes, tá? Que vão atenuar, que vão fazer com que fique mais leve essa ocorrência. Então, seria o quê? Fatores agravantes, primeiro. Primeiro seria o agente causal, em relação a qual agente causal é e qual a duração desse agente causal também, durante a sua ação. Por exemplo, se for um agente causal físico, que levou o paciente a ter paralisia cerebral, ok? Mas por quanto tempo? Foi uma exposição? Foi uma exposição de quantas horas, de quantos minutos ou de quantos dias? Então, isso tudo, conforme maior vai sendo o agente causal e principalmente a sua duração, maior vão sendo os sintomas, ou a intensidade desses sintomas nesse paciente, ok? A idade gestacional em que ocorreu a agressão também, isso é muito importante. Então, a gente sabe que no primeiro trimestre de vida é o período de formação desse feto, onde tudo está sendo formado realmente, tá? Então, lá onde tudo está sendo formado, uma agressão nesse estado vai proporcionar sintomas e sinais para esse paciente muito piores do que aquele paciente que sofreu essa agressão lá no último trimestre da gestação, por exemplo, lá no 9º mês, realmente, onde quase tudo nessa criança já estava formado. Tá? Outra, a gente tem as más condições de atendimento durante o trabalho do parto, ok? Então, a gente sabe que o nosso sistema público de saúde, todo mundo tem acesso, mas não é às mil maravilhas. Existem profissionais e profissionais. E dentro dessas instalações existem ou não equipamentos que são apropriados para esse trabalho de parto. Imagina um paciente, uma mãe, que tenha um parto que seja dificultoso e que não tenha uma equipe bem preparada, ou que tenha uma equipe que esteja faltando um ou outro componente, ou que não tenha os materiais necessários para se fazer o auxílio a essa mãe, ok? Isso poderá induzir ao paciente ter essa paralisia cerebral, ok? Então, a maior maturidade fetal também, isso a gente já comentou na idade gestacional, ok? E a presença de convulsões neonatais também. E aí não tem muito o que se fazer nessas convulsões neonatais. Levar logo para o neurologista, né, para ele tentar identificar, tentar entrar com a medicação, mas é muito, muito grave essas convulsões neonatais, tá? E aí a gente tem os fatores atenuantes depois, que vão minimizar, ok? Então a gente tem o quê? Principalmente os fatores placentários. Então a placenta ela funciona como um filtro e ela funciona como um escudo protetor também para esse bebê, que não deixa passar muita coisa para esse feto. Então isso é um fator atenuante, esses fatores placentários e mesmo os maternos genéticos, porque as células de defesa do bebê, do feto, não estão maturadas, não estão em funcionamento. Então, o feto, ele se utiliza dos fatores maternos genéticos da mãe, principalmente da imunologia, para tentar se defender. Os fatores atenuantes também, a gente tem os equipamentos hospitalares para monitorização do parto. E aí aqui a gente vê que realmente existe um avanço, como a gente comentou lá no começo da aula, que a gente tem mais bebês nascendo vivos, permanecendo vivos, ok? E uma longevidade da nossa civilização. Então, a gente tem equipamentos hospitalares que são mais modernos, que são apropriados para essa monitorização, ok? Além disso, a gente pode ter uma boa qualificação do pessoal envolvido no atendimento perinatal, tá?
Então, as pessoas que podem ter acesso vão ter menos ocorrência de paralisia cerebral. E mesmo que ocorra, vai ser menos danoso também. Tá? A gente tem o próprio plano de saúde para cobertura do parto cirúrgico, já que a gente sabe que a gente não pode ficar dependendo exclusivamente do SUS. O SUS é precário, algumas vezes ele acerta, outras vezes não. Assim como o plano de saúde. Mas, inegavelmente, que a gente tem muito mais acesso a recursos de saúde no plano de saúde do que no SUS. Outra, que a gente já falou bem lá no começo também, essa fisioterapia neonatal. Então, quando é identificado que o bebê nasce com paralisia cerebral, a fisioterapia neonatal tem que começar imediatamente. Para quê? Para diminuir ou para atenuar aquela situação de espasticidade dos músculos. Mesmo essa estimulação precoce. Aí não seria só a fisioterapia. Seriam outros estímulos também de forma cognitiva para diminuir ou para minimizar essa ocorrência, esse dano da paralisia cerebral nesse indivíduo. Tá entendido, pessoal? Sim. Ok. E aí agora eu estou mostrando a classificação. Todo mundo está vendo aí? Sim, está vendo? Ok. Viram que eu desenhei um bonequinho aí? Sim. Uhum. Ok. Tá, a gente vai precisar desse bonequinho depois para fazer um voodoo. Vamos lá. Então, na prática, a classificação. Na prática, existem várias classificações. Só que essa classificação que está aqui em cima é uma das mais utilizadas para identificar o tipo de paciente que a gente tem, tá? Então, a gente tem que 75% dos pacientes são classificados, são enquadrados nessa característica de espásticas, ok? Então, seria aquela primeira característica que eu falei para vocês na aula. Então, os músculos, eles ficam totalmente hipertônicos e ficam em hiperreflexia também. Demoram a se relaxar nesse paciente. Então, ele fica com os braços e com as pernas espásticas, com esses músculos espásticos, tá? E isso ocorre porque os neurônios do córtex, eles não funcionam da forma correta. Ou seja, seriam esses neurônios do sistema piramidal, tá? Seriam do córtex neuronal, ok? Depois a gente tem 18% são pacientes com coreoatetóxicos, desculpa. Coreoatetóxicos, ok? Então, o que é isso? É dificuldade, esses pacientes eles têm tremores e movimentos involuntários, ok? Então, esses 18% aí correspondem aos pacientes que têm paralisia cerebral, só que a paralisia cerebral deles podem se movimentar, eles não têm aquela espasticidade, só que os movimentos que eles executam são movimentos sem medida e são movimentos involuntários. São os pacientes coreoatetóxicos, ok? Isso daí decorre desse sistema extrapiramidal, tá? Esse sistema extrapiramidal fica lá no fundo do nosso cérebro, que envolve tanto o cerebelo quanto o tálamo, ok? Que seria a origem, o centro de todos os movimentos. Então, lá nesse sistema extrapiramidal, lá no cerebelo e no tálamo, é feita a ordem para que se haja o movimento, digamos assim. Essa ordem é transferida até o sistema piramidal e o sistema piramidal vai executar essa ordem. Então, observem aí que no coreotetóxico eu tenho uma disfunção lá no centro realmente, nesse sistema extrapiramidal, que seria o responsável por mandar o comando para determinado movimento, ok? E lá no espástico, não. Eu tenho uma deficiência, digamos assim, na periferia, que seria no sistema piramidal, no córtex realmente. Então, o cerebelo desse paciente espástico pode funcionar de forma adequada, o tálamo pode funcionar de forma adequada, só que essa ordem, quando ela é jogada para esse córtex, ela não é executada da maneira correta, ok? Então, 75% espástico, 18% coreoatetóxico e 2% a gente tem os atáxicos, que são essas paralisias cerebelares. Então, a gente tem esse paciente que não consegue andar direito, que foi a que a gente falou lá no começo da aula também, pacientes atáxicos, que não conseguem andar de forma adequada, tem aquela marcha ebriosa, não consegue falar de forma adequada, tem aquela disartria, ok?
podem ter aquele nistagmo também, são esses 2%, tá? E os mistos, que são 5%, que podem envolver pacientes que podem envolver as 3 paralisias, as 3 classificações, de formas variadas, ou só 2, por exemplo. São os pacientes de forma mista, tá? Essa seria a classificação de Limoges, é uma das mais utilizadas nos artigos. Tá ok? Deu para entender? Deu. Sim. Ok. Vamos lá. Então, de acordo com o grau de comprometimento, podem ser ainda classificados conforme o membro que ele vai atingir. Então, a gente tem as paralisias monoplégicas, ou seja, atingem somente um membro. Então, imagina que atinge somente o braço desse paciente. É uma monoplegia, ok? Então, tem a paralisia hemiplégica, ou seja, a hemiplegia, que atinge o quê? Metade do corpo desse paciente, tá? Paraplégica, o que seria paraplégico? Que atinge a metade inferior do corpo. Então, a gente tem um paciente que é paralisado somente da cintura para baixo. A triplegia, que atinge o quê? 3 membros desse paciente. Então, imagina que atinge um braço e as 2 pernas somente, ok? E as tetraplégicas, que atingem o quê? Os 4 membros desse paciente, tá? Essa seria outra forma da gente classificar ou da gente observar o paciente, conforme o grau de comprometimento que ele tem. Mudei de slide agora, tá? No slide que está escrito diagnóstico lá em cima, dá para ver? Dá. Sim. Dá. Não. Agora mudou. Beleza. Então, a gente tem que o diagnóstico ele vai prescindir de quê? De uma história completa desses antecedentes gestacionais, porque isso pode ter acontecido durante a gestação, a gente sabe que tem algumas coisas que podem acontecer, né? A gente vai precisar dos antecedentes perinatais, ou seja, como é que foi esse parto, porque se não aconteceu durante a gestação, pode ter acontecido durante o parto, né? Deve-se considerar a possibilidade de fator causal já ter acontecido em fases iniciais da gestação, ou seja, durante a gestação, e muitas vezes as formas mais leves de paralisia cerebral passam despercebidas, somente se manifestando na fase da escolaridade da criança. Porque ele tem discreta incoordenação motora, esse paciente. Então, ele tem um atraso na dificuldade, na fase de andar, ele tem um atraso na fase de falar, mas ainda assim está próximo do que é dito normal. E aí, só quando vai para a fase de escolaridade, que aí faz o diagnóstico realmente de que esse paciente tem uma paralisia cerebral, tá? Ele pode até se desenvolver de forma motora, em termos motores, de forma adequada, ou mais ou menos normal, mas aí dá para perceber que ele tem uma deficiência cognitiva lá na fase de escolaridade, tá? E os exames complementares? Então, existem vários exames complementares que são fundamentais para que se chegue ou para que se desconfie de um diagnóstico o mais precocemente possível de paralisia cerebral, ok? Então, o teste do pezinho plus, tá? Teste do pezinho plus, que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar detectar vários erros no metabolismo dessa criança, porque mesmo algum erro de metabolismo dessa criança pode levar à paralisia cerebral, tá? Então, pode levar a encefalopatias progressivas. Por isso é tão importante se fazer esse teste do pezinho plus, tá? Existe o teste do pezinho normal, tradicional, digamos assim, e esse plus ele vai abranger uma outra gama de situações que podem ocorrer com esse feto, tá? Então, outros exames também que vão tentar definir ou tentar diagnosticar doenças genéticas ou cromossômicas, que seriam o quê? O cariótipo, fazer o exame de cariótipo dessa criança e as dosagens enzimáticas, ok? Professor, Oi, pode falar. esse teste do pezinho é o
sangue, tira o sangue do pezinho da criança, é isso? Como é feito? Isso, boa pergunta. O teste do pezinho fala que antes era feito da seguinte forma: você furava o pezinho da criança e imprimia uma gotinha de sangue num cartão, por exemplo, e fazia o teste do pezinho. Só que hoje em dia esse teste do pezinho, principalmente o Plus, ele já evoluiu tanto que ficou o nome teste do pezinho, mas não é feito no pezinho. É uma coleta de sangue normal do paciente, que é levado para o laboratório e é feito todos os testes, tá? Mas o nome ficou teste do pezinho, mas não é no pé, não. É tirar sangue realmente do paciente, como a gente tira normalmente quando vai fazer hemograma, por exemplo, tá? É assim que é feito, ok? Ah, ok. Ok, obrigado. Ok. Então, doenças genéticas, vai tentar detectar por exame do cariótipo e dosagens enzimáticas, também são exames de sangue, tirar do exame, o sangue normal do paciente para fazer o exame do cariótipo e dosagens enzimáticas. A ultrassonografia transfontanela, para a identificação do quê? Da migração neuronal, para ver se o cérebro está se organizando, está se formando da forma correta, ok? Para a identificação precoce das causas, visando a adoção de medidas terapêuticas e da euroreabilitação, que é a estimulação precoce, ok? Outros testes de imagens também, a gente tem a tomografia e a ressonância para confirmar ou para ver malformações que possam vir a ocorrer, né? E tentar minimizar ou atenuar sequelas pré, peri e pós-natais, ok? O EEG, que é o eletroencefalograma, que também é relacionado com as ondas cerebrais, para tentar identificar ou tentar ver os padrões de convulsões desse paciente. O teste da orelhinha, que é a avaliação audiométrica, aí é o teste da orelhinha mesmo, que vai o otorrino, mais precisamente vai o fono, vai olhar dentro lá do canal auditivo do paciente e vai fazer testes de estímulos também para esse canal auditivo. Então, vai colocar determinados fones de ouvido e vai fazer teste lançando ondas sonoras e captando essas ondas sonoras também, para ver se essa formação auditiva do bebê está normal, tá? E o teste do olhinho também, que é simples, rápido, o oftalmologista vai olhar, ver se está tudo formando da maneira adequada, que seria uma forma também de identificar se o paciente está tendo ou não, está desenvolvendo ou não a paralisia cerebral, tá? Mudei de slide agora, está em condutas. Todo mundo está vendo aí? Sim, voltou. Então, as condutas, vai precisar... Um paciente clássico deveria ter todo esse auxílio, não é? Então, deveria ter o apoio perinatal e natal imediatos, com UTI neonatal, se fosse o caso. Deveria ter uma estimulação precoce, né? Tanto da fisioterapia quanto da parte cognitiva dessa estimulação precoce, tá? Os cuidados alimentares que vão ser diferentes também para cada tipo de paciente, que tem paciente que pode não mastigar, pode não ter esse tônus muscular para mastigar. Então, vai demandar uma dieta diferente para esse paciente, tá? Então, cuidados alimentares. E uma equipe multidisciplinar, tá? Então, isso daí foi tirado da referência, estava escrito dessa mesma forma, ok? Então, o paciente ele vai namorar o ortopedista, porque ele vai ter dificuldade, ele vai ter essas malformações desses ossos, porque imagina aquele paciente que tem a espasticidade. Os ossos eles são formados conforme a gente vai esticando e comprimindo os músculos, correto? Os ossos vão sendo formados e vai ser dada essa maturação para esses ossos conforme os músculos vão esticando e relaxando. Se o paciente ele não tem esse tônus muscular normal, é de se notar que os ossos vão se desenvolver de maneira inadequada também, tá? Então, ele tem que namorar com esse ortopedista, ele tem que fazer essa ortopedia, esse acompanhamento, ele tem que noivar com o neurologista, porque tudo isso decorre do cérebro realmente, então tem que ter esse acompanhamento do neurologista. O fisioterapeuta, como eu já falei, para estimular precocemente essa criança. Esse TO é a terapia ocupacional,
que vai se preocupar com os afazeres do dia a dia, tentando adaptar, tentando colocar esse paciente numa rotina que ele possa se autossustentar sozinho, até onde der para ele realmente. Então, seria desenvolver técnicas e maneiras adequadas dele se alimentar corretamente sozinho, ou o mais independentemente possível, escovar os dentes, tentar tomar banho, enfim. Isso vai fazer parte da terapia ocupacional, tá? Além disso, o acompanhamento do fonoaudiologista, do oftalmologista, do otorrino, do nutricionista, do cirurgião pediátrico, do odontólogo, e aqui nessa parte que a gente entra, e do psicopedagogo também. Então, imagina que é uma gama de pessoas para cuidar de uma pessoa só, não é? E aí, o centro de referência que a gente tem para fazer isso daí seria o SARA, nesse caso de reabilitação, né? Nesse caso de paralisia cerebral. E aí, o que a gente ouve falar é que poucas pessoas são pegas para fazer toda essa reabilitação, todo esse acompanhamento, porque é muito demorado, realmente. E, além de ser muito demorado, é muito custoso também, né? O dispêndio, não estou dizendo que não vale a pena, obviamente, ok? Só que só o Hospital SARA ele não tem recursos suficientes para bancar toda a gama de pacientes que existem e que estão precisando de tratamento, de tratamento qualificado, como eles fazem, um tratamento de excelência realmente. Eu não sei se eles abrangem todos esses profissionais que estão aqui, mas provavelmente sim, eles abrangem todos esses profissionais que estão aqui, tá? E aí, além disso daí, a gente tem a ecoterapia, que seria a terapia com cavalos, tá? Então, o paciente que tem paralisia cerebral tem se notado, e tem vários estudos mostrando isso daí, que ele tem uma melhora significativa na questão postural, na questão de sentar direito, sentar sozinho, sem apoio nenhum, né? E de tentar efetuar alguns movimentos somente com essa ecoterapia, porque mexe com esse sistema desse paciente, no momento que ele está andando a cavalo, ele tem que fazer todo esse equilíbrio, então ele vai desenvolvendo essa fisioterapia. A toxina botulínica, no caso dos movimentos involuntários, ok? Tem também outros que seriam provenientes da NASA, que a NASA estava estudando, por exemplo, um sistema para estabilizar o movimento dos astronautas em gravidade zero, ou para treinar isso daí. E aí viram que esses astronautas eles se comportavam como pacientes com paralisia cerebral. E aí desenvolveram um traje. Então, normalmente é um colete que fica preso à pessoa, paciente com paralisia cerebral, e aí vários elásticos dentro de uma grade, estabilizando o centro de gravidade desse paciente, já que ele não conseguia ficar em pé, estabilizando o centro de gravidade desse paciente, nessas grades e tudo. Esse paciente ele consegue fazer vários movimentos, ele consegue treinar vários movimentos, e com isso ele vai se desenvolvendo, tá? Então, seria isso daí. E aí, cursos profissionalizantes adaptados para tentar colocar esses pacientes dentro do mercado de trabalho, para que eles tenham uma profissão, para que eles possam se sustentar, para que eles sejam úteis realmente na sociedade, de maneira a trabalhar, a produzir alguma coisa para a sociedade. E para eles mesmos, né? Já que ficar parado é muito, muito, muito ruim. A gente vê nesses casos, nessa situação que a gente está passando agora, né? De coronavírus, que a gente fica em casa e às vezes não tem muita coisa que fazer, como que é ruim a gente ficar parado. Imagina um paciente com paralisia cerebral, aquele paciente com paralisia cerebral carente, por exemplo, em que a família não tem condições, que fica só lá dentro de casa, só parado numa cadeira de roda, se tiver cadeira de roda, na frente de uma televisão, babando, e não tem o apoio desses vários profissionais que a gente listou, que a gente elencou, que não tem a orientação mínima que seja desses vários profissionais. Como que não é, né? Mudei a tela, tá, pessoal? Então, na tela aí está aparecendo os pacientes andando a cavalo, que seria a ecoterapia, ok? E uma UTI neonatal. São essas fotos que estão aparecendo.
E aí, depois que a gente já viu esse aspecto geral do paciente com paralisia cerebral, que não é para ter medo desse paciente, principalmente aquele paciente espástico lá que vem com os braços, os músculos atrofiados, não é para a gente ter medo, a gente não vai quebrar esse paciente. É agradável para eles que se faça esse toque, que se faça essa estimulação desses músculos também, ok? De maneira delicada também, tá? Depois que a gente viu esse panorama geral do paciente com paralisia cerebral, aí sim a gente vai para os aspectos bucais. Então, esse paciente, normalmente, ele tem um acúmulo de biofilme e vai ter uma doença periodontal e cárie dentária. Por quê? Porque ele não pode fazer a higiene adequada, ou então ele não consegue fazer a higiene adequada normal, obviamente. Então, ele precisa de um cuidador, esse tipo de paciente. E mais do que isso, o cuidador precisa ser alertado em relação a isso daí, ok? Então, cuidado para esses pacientes tem que ser triplicado, quem dirá quadruplicado também, tá? Porque ele vai ter um acúmulo de biofilme, uma doença periodontal e mais suscetível à cárie dentária. E outra coisa, aí o nutricionista entra juntamente com a gente dizendo o seguinte, olha, se ele já tem uma propensão, esse acúmulo de biofilme, essa doença periodontal e essa cárie dentária, esse paciente ele não precisa de estímulo cariogênico, ele não precisa de alimento cariogênico, não é verdade? Então, porque ele precisa de uma alimentação adequada, balanceada, que seja o menos cariogênica possível para esses pacientes, tá? No caso das maloclusões, então são pacientes que provavelmente vão exibir maloclusões, tá? Tanto seja as maloclusões por ordem dentária ou por ordem esquelética também, tá? Pelo desenvolvimento da face anormal. E aí, a resolução dessas maloclusões vai depender do grau de paralisia cerebral que esse paciente tem e do cuidado que os familiares, que os cuidadores têm com esse paciente. Porque se for um paciente que tem paralisia cerebral, mas ele tem um cuidado, a família tem um cuidado com a boca desse paciente, que ele não exibe cárie dentária, por exemplo, aí beleza, dá para fazer uso do aparelho dentário, dá para corrigir uma ou outra situação dentária ou ortopédica facial desse paciente. Mas se for um paciente que não tem essa colaboração por parte dos familiares, aí está descartado a gente colocar aparelho dentário nesse paciente, que vai ser mais um fator de retenção, ok? Reflexos orais. A gente tem que ter cuidado com esses reflexos orais no atendimento com esse paciente, porque ele pode ter também movimento involuntário da boca, tanto da língua, ok? Que aí da língua seria o menos pior, ele só iria atrapalhar no caso de fazer restauração, por exemplo, ok? Mas aí dá para a gente controlar esse reflexo oral da língua, mas ele pode ter reflexo oral da articulação temporomandibular. Então ele pode fechar a boca inesperadamente com muita força no nosso dedo. Então, por isso que a gente sempre recomenda, quando vai atender paciente com paralisia cerebral, usa o abridor de boca, usa aquela borrachinha lá no final para nós nos protegermos também, ok? E decorrente desse paciente, desse movimento involuntário, a gente pode ter o desenvolvimento desse bruxismo desse paciente, ok? E é importante intervir nesse bruxismo desse paciente, protegendo os dentes desse paciente com as placas miorrelaxantes, ok? É um paciente que é mais propenso a trauma também, porque já que ele não se locomove de forma adequada, ou ele nem se locomove, então ele é mais propenso a caídas, a quedas realmente. E aí os traumas bucomaxilofaciais são mais comuns nesses pacientes também. E é um paciente que exibe uma salivação muito maior. Então esse também vai ser um ponto de desafio para a gente trabalhar com esse paciente. Paciente que vai salivar muito, muito, muito mais. Deu para entender isso daí, pessoal? Sim. 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 Então, por hoje, estão liberados, pessoal. Deixa eu só lembrar para vocês, né, que teve gente que chegou depois, a aula estava sendo gravada, tá? No mesmo link que vocês entraram, vocês podem fuçar, podem procurar. E aí vocês vão ter acesso a essa aula que está gravada no próprio servidor da Microsoft. Aí seria pelo aplicativo que se chama, se eu não me engano, Steam. Tá vendo aí na tela eu escrever? Sim. Sim. Ok. Então seria por esse próprio aplicativo aqui, Steam.
mas esse aplicativo aqui, Steam, ou nessa aba web, vai entrar Steam, entra por esse próprio link dessa própria aula, tá? Então, as aulas vão ser sempre por esse link também, não se esqueçam disso daí. Então, guardem bem esse link aí, tá? A aula está sendo gravada, então daqui a alguns dias eu vou conseguir baixar essa aula também, e aí eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, tá? Então, lá no canal do YouTube, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, indicar para os Blogueiro. amiguinhos também. Eu vou virar... Mas, rapaz, quando a fama me demitir, eu já tenho uma outra profissão. Fortalecer o canal. Me apoiem lá no canal, então, me apoiem, tá? E ativa o Então, sininho. essa parte. Ativa o sininho das notificações, bem lembrado. Então tá, eu vou baixar essa aula também daqui a alguns dias, que aí a aula fica um pouquinho pesada para baixar com essa nossa internet agora, que a gente está utilizando demais, todo mundo, porque tem que ficar em casa. Então eu vou baixar a aula e aí eu vou postar lá no canal e aí Tá, depois, portal quem não no tiver acesso pelo Steam... no teu canal do YouTube é... Oi? Oi? Você perguntou no canal do YouTube? Porque nem eu sabia que só tinha. Ah, não, criei agora, faz pouco tempo com toda essa reviravolta. Quantos alunos já tem inscrito lá? Já tem 10? Eu tenho Brincando. um aluno inscrito já. Ah, tá Rubens Portal, então. Tem que dar uma força no canal. A gente quer ver qual é o nome do seu canal. Vou escrever aqui, peraí. Deixa eu apagar isso Agora você vai ter daqui. 17 alunos inscritos. Só dessa aula hoje. É verdade. Pô, deixa eu ver como é que eu faço para apagar isso aqui para poder escrever, que eu escrevi muita coisa aqui nesse negócio. Deixa eu finalizar a apresentação, deixa eu começar de novo para ver se eu... Tá, vou escrever agora. O nome do canal. Odonto. Uhum. Dá para aparecer aí, Odonto Review? Odonto. Tá. Daqui a alguns dias eu vou baixar essa aula aqui pro meu computador e aí subir pro YouTube. Mas fora isso, pode entrar lá que já tem outras aulas que a gente vai dando para os outros termos também. Tá, pessoal? Beleza, então. Muito obrigado, pessoal, pela paciência e pela colaboração. Tá bom. Nos vemos na próxima semana. Valeu, é nóis e tchau. Valeu, até mais. Falou, até amanhã. Picuda no like, viu? Só de boa. Tchau, Dani. Vai com Deus. Só de boa na rede. Olha, o Ewald tá na cama ainda. Na cama ou na rede? Rede aqui no pátio. Oh, coisa boa. Só... E eu tô dando aula só tomando café aqui, tá? Tomando café. O pessoal tá tudo dormindo ainda em casa. Valeu, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Falou.